Boa tarde, meu irmão, minha irmã, graça e paz, a parte do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Eu sempre acho que o pessoal que vem às 5 horas para a celebração é mais crente de todos, porque vir para a igreja às 5 horas tem que ser crente, viu, gente? Mas que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui, temos esse tempo para louvarmos a Deus, orarmos juntos e agora refletirmos em Sua palavra. Nós seguimos com a nossa série dos Salmos. E nesse tempo, revisitando os Salmos, que é um texto bíblico que a gente tem que revisitar sempre, a gente tem focado em uma temática constante nos Salmos, que é essa sentença: a nossa esperança está no Senhor. Essa sentença, essa verdade, esse chamamento vai aparecer em muitos salmos. E essa tem sido a tônica da nossa reflexão nesse mês de janeiro. E hoje eu quero refletir com você no Salmo 131. E quero tomar como título da mensagem de hoje o imperativo que fica ao final desse salmo, um salmo curto, onde o salmista conclama o seu povo, dizendo: põe a sua esperança no Senhor. O Salmo 131... eu convido você a acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Depois eu vou projetar o texto aqui em partes, mas nesse primeiro momento eu vou ler aqui e convido você a acompanhar o texto. Diz assim, Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar? Paizinho, continue a falar ao nosso coração, como o Senhor já nos falou por meio dos louvores. Agora, por meio da Tua palavra aqui, que o Senhor continue a nos transmitir graça, verdade, a nos confrontar, a nos consolar, acima de tudo, a transformar o nosso viver, o nosso caráter, a semelhança do viver e o caráter de Jesus. Desejo do nosso coração. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Salmo 131 é um salmo escrito por Davi. A gente não sabe muito bem o contexto desse salmo, né? É difícil você precisar o contexto dos salmos, mas o que a gente sabe é que era um salmo que compunha um bloco do Saltério, né? O livro dos Salmos, chamado de Salmos das Peregrinações, ou Salmos dos Degraus. Isso significava que quando o povo saía em viagem, ou ia para as festas, ou se encontrava no templo, nos degraus, eles cantavam esses salmos, né? Que começa aí desde o Salmo 120, passa pelo Salmo 31 em diante. São os salmos de peregrinação. Então nós estamos aqui diante de uma canção comunitária. E para você ver como são as coisas, era para eu pregar essa mensagem no domingo passado, mas eu não pude, aí remarcou para esse domingo, então eu estou quase há 2 semanas refletindo sobre esse texto, refletindo sobre essa figura de uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. Esse, na verdade, é um salmo que eu gosto muito, visito ele há muito tempo, e essa quarta-feira, sei lá, tive um piripaque aí de mãos, pés dormentes, né? E, enfim, pode ser sobrecarga e tudo mais. Eu lembro que eu estava conversando com o médico, graças a Deus está tudo bem, tá, gente? Morri, mas passo bem, está tudo certo, tá? Estou aí fazendo os exames para ver o que foi, mas eu estava conversando com o médico, ele falou assim: cara, tem alguma coisa que está te estressando, sobrecarregando? Eu falei: olha, tirando os 3 filhos, tirando o André, que é o meu chefe, não tem nada, pelo contrário, eu estou essa semana toda meditando com essa figura aqui, uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. Então, quero dizer, como eu disse hoje de manhã, essa pregação aqui é mais para mim do que para vocês, tá, gente? Mas, enfim, esse é um salmo que o povo cantava, né? É um salmo que toda a comunidade era chamada
a louvar. E apesar de ser um escrito de milênios atrás, quase 3.000 anos atrás, é interessante ver como esse salmo ele é atual e como esse salmo nos confronta. Como esse salmo confronta a nossa forma de viver, que produz em nós mais um viver inquieto e uma alma insaciável, do que de fato um viver que se aquieta diante de Deus e que tem a sua alma saciada. Então eu quero refletir sobre esse salmo, trazendo essa sentença, esse imperativo que o salmista põe no final: põe a sua esperança no Senhor, e ver o que podemos aprender e destacar desse salmo. O primeiro versículo, o salmista diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. O salmista começa a descrever como era o seu coração e como era o seu olhar. E a partir do seu coração e do seu olhar, que sempre é apresentado nas Escrituras, o coração como essa sede dos desejos, esse ambiente onde nós planejamos, projetamos, desejamos, né? E o olhar, essa perspectiva do direcionamento, para onde estamos olhando, para onde estamos indo, onde os nossos pés estão caminhando. O salmista traz essas duas figuras para sinalizar dois pecados que acompanham a humanidade, que é o orgulho e a arrogância. Ele olha para si e se descreve como alguém que não tem mais o seu coração preso ao orgulho, e não tem mais o seu olhar preso à arrogância ou à altivez. Ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Aqui a gente pode perceber que o salmista experimentou um trabalhar de Deus tão profundo, que Deus colocou o coração e o olhar do salmista, o olhar de Davi, no lugar certo. A gente está diante de uma pessoa que tem o coração e o olhar no lugar certo, que não tem o coração dominado pelo orgulho, que não tem o seu olhar dominado pela altivez. E é interessante essa relação do coração com o olhar, porque um coração orgulhoso transparece num olhar altivo. A gente consegue reconhecer as pessoas com olhares altivos, né? A gente até diz: nossa, que pessoa snob, né? Assim, dá para ver no olhar. É interessante essa ligação que o salmista traz aqui. Porém, ele aponta para a gente, na sua oração com o Senhor, falando com o Senhor, que ele experimenta uma outra forma de viver. Uma forma de viver onde o seu coração e o seu olhar estão no lugar certos. E por que é importante a gente refletir sobre isso e fazer esse destaque? Porque nós somos e vivemos num tempo onde o nosso coração e o nosso olhar invariavelmente estão desposicionados, estão nos lugares errados. Eu lembro que recentemente eu estava lendo a história de um chefe francês que se matou depois que ele recebeu uma crítica da alta gastronomia, e isso fez com que o restaurante dele perdesse uma estrela Michelin. É daquele universo assim que eu nunca vou participar, né, gente? Mas eu estava lendo, não sei por que eu estava lendo sobre isso. E aí estava tendo toda a discussão, enfim, e obviamente que tinham outras coisas que promoveram também essa situação do suicídio, mas a discussão ali que se estava tendo era como é comum no nosso contexto, sobretudo nesse ambiente de mídias sociais, quando há alguma coisa que afeta a nossa imagem, que gera uma ruptura na nossa imagem, ou na imagem que criamos, é muito comum que as pessoas caiam numa depressão profunda, e até mesmo chegam a tirar a sua vida. Por exemplo, o Instagram mudou a forma
da questão do curtir, né, do dar o like, porque antes você curtia, aparecia quantas pessoas curtiram e tinham curtido a sua foto. Mas isso acabou sendo um problema, uma patologia entre os adolescentes, os mais jovens, que postavam conteúdo e ficavam ansiosos para que tivesse 100, 200, 300, enfim, milhares de curtidas, gerando inclusive depressão entre os mais jovens. Nós vivemos numa geração, e as mídias sociais, elas expressam, evidenciam isso e falam isso a todo instante, né? Onde nós nos preocupamos muito com o aparente, com a performance. O nosso Instagram só tem foto legal, o nosso Facebook está tudo certo. A gente só mostra o que a gente quer mostrar. E isso tem a ver com o coração deslocado, com o olhar deslocado, com o coração orgulhoso, com o olhar altivo, que se projeta, que se vende de uma forma que não é, que se apega à performance. Agora, para além da sociedade, do jeito como nós vivemos, é importante a gente refletir sobre o coração e o olhar no lugar certo, porque foi justamente um coração e um olhar no local equivocado que nos levou a uma situação de queda e de ruptura. Vamos relembrar o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que o comeu também. Viu que a árvore era agradável. Um olhar deslocado. Deus chama o primeiro casal e diz: tem milhares de árvores aqui. Mas tem uma que você não pode comer. Percebeu que era desejável, desejo, um coração deslocado. O que precede a queda, o que precede a ruptura com Deus, o que precede o pecado, é um olhar e um coração que não estão colocados no lugar certo. Sendo assim, tudo que eu vejo me atrai, chama a minha atenção, me domina pelo olhar, sou levado pelos diversos prazeres, mesmo sabendo que aquilo vai me produzir morte, mesmo sabendo que aquilo vai gerar ruptura na minha relação com Deus, mas os meus olhos são tomados por isso, e o meu coração deseja, se alimenta disso. Coração e olhar no lugar errado vão sempre nos levar a uma situação de queda, de pecado e de ruptura com Deus. O próprio Davi, que escreve esse salmo, experimentou isso. Quando ele se envolve no adultério com a mulher de Urias, o texto diz que os reis estavam para a guerra, era o tempo de guerra, mas Davi estava no palácio. E aí ele viu uma mulher bela tomando banho. Desejou no seu coração, tomou para si. Então é interessante que na caminhada com Deus, e como esse salmo é atribuído a Davi, a gente consegue perceber que mesmo ele teve o seu coração trabalhado, para que depois ele pudesse dizer ao Senhor: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Ele estava com o coração e o olhar no lugar certo, e por isso não precisava mais viver sobre a lógica da queda, onde o nosso olhar e o nosso coração estão nos lugares errados. Então tem duas lógicas aqui. A lógica da queda, que norteia a gente, e que nos atrai pelo olhar, e que potencializa a cobiça do nosso coração, e que vai sempre nos conduzir a uma situação de ruptura com Deus. Mas tem outra lógica aqui também, que é a lógica da graça.
onde o nosso coração não é orgulhoso e os nossos olhos não são arrogantes. Onde o nosso coração está no lugar certo, onde o nosso olhar está no lugar certo. E por mais que a gente veja tantas outras coisas que brilham ao redor, a gente sabe e consegue discernir que essas coisas que brilham, elas produzem morte. E porque o nosso coração não é orgulhoso, a gente submete a nossa vontade à vontade do Senhor. Na equipe pastoral, a gente tem um dos pastores, o sonho dele é ser famoso. Eu não vou falar o nome aqui para não dedurar. Mas o Renan, ele fala isso, quero ser famoso. Ele brinca, obviamente. E toda tentativa que ele faz de ser famoso dá errado, né? Então, às vezes ele faz alguma coisa lá, aí o pessoal tira uma foto dele, vai sair no jornal, aí aparece o logo da prefeitura bem na cara dele, assim, né? Fala, pô, me sabotaram. Mas teve uma vez, ano passado, que ele promoveu um monte de ação aí, enfim, e saiu a foto dele assim no jornal. Ele veio aqui, tá vendo? Eu sou famoso aqui, ó, minha foto. A foto era dele, mas o nome era do Jair, era outra pessoa, né? Colocaram o nome errado. Fala, tá vendo, Renan? Você tenta, mas Deus vai lá e coloca você no seu lugar. Brincadeiras à parte, o nosso coração vai sempre pender para a lógica da queda. Se a gente não colocar o nosso coração diante de Deus constantemente, nós vamos sempre querer viver pela lógica da queda, sendo atraído pelos nossos olhares, desejando mal, sendo orgulhoso no nosso coração, rompendo todo e qualquer limite, porque nós nos tornamos senhores de nós mesmos. O nosso coração é orgulhoso, eu que comando aqui. Mas essa lógica da queda é uma lógica de quem está em estado de morte. Nós passamos de um estado de morte para um estado de vida. E nós podemos hoje viver a partir de uma lógica da graça, onde o nosso coração não é orgulhoso e onde os nossos olhos não são arrogantes. O contrário do orgulho é a humildade. O nosso coração se torna humilde. O nosso coração se torna manso. Senhor, eu quero, mas não é do seu agrado, então não faço. O contrário da arrogância é a simplicidade, é o serviço. Nos tornamos pessoas simples, que servem. Então, o primeiro destaque que a gente vê nesse salmo é o coração e o olhar no lugar certo, mas o salmista continua dizendo, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Um coração e um olhar no lugar certo promove um viver abnegado, um outro jeito de viver. É contrário à lógica da queda que promove um viver ambicioso. O sujeito que vive pelos seus olhos, que vive pelo orgulho do seu coração, pela altivez do seu olhar, ele vive de forma ambiciosa. Agora, alguém que experimentou um trabalhar de Deus de tal forma que teve o seu coração colocado no lugar certo, o seu olhar colocado no lugar certo, ele tem e desfruta de um viver abnegado. Não me envolvo com coisas grandiosas demais e nem maravilhosas demais para mim. Isso aqui é um viver abnegado, que faz oposição a uma forma ambiciosa de se viver, que é o resultado da queda. E o sujeito ambicioso é aquele sujeito que nunca está satisfeito e nunca estará satisfeito, porque nunca será suficiente, nada será suficiente. E quando nós olhamos para Gênesis novamente, a gente consegue perceber que essa ambição, esse desejo egoísta, que contrapõe um viver abnegado, também está lá na raiz da queda humana, da rebeldia humana, e nos acompanha desde sempre. Disse a serpente à mulher,
certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus serão. Não bastava ser um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Não bastava ter Deus todos os dias, na viração do dia. Era preciso mais. Era preciso ser como Deus. Ser imagem de Deus não basta. Ter Deus como amigo não basta. É preciso ser Deus. Quando nós rompemos com Deus, esse se tornou o jeito que a gente vive, o jeito que a gente constrói a coisa, a partir de um viver ambicioso, onde nada nos satisfaz, onde nada é suficiente, onde no fundo nós queremos ser o Deus da nossa história, porque um coração orgulhoso, um olhar arrogante, reclama para si esse direito de ser Deus. Agora o salmista descreve para nós um outro tipo de viver. É um viver abnegado, fruto de um coração humilde, de um olhar simples. Novamente nós temos duas lógicas aqui. Uma é a lógica da queda, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão. E a outra lógica que o salmista nos aponta, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Isso não significa dizer que a gente não deva sonhar e pensar em grandes projetos, que agora não, gente, parou, vamos ali montar uma casinha ali de sapê e estamos felizes. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista é Davi, o maior rei de Israel. Conduziu a nação de Israel de um bando de gente camponesa para uma nação. Mas ele sabia que aquilo não era um fim em si mesmo. O sujeito que vive na lógica da ambição não se dá conta disso. Porque nada é suficiente para ele. Tem tantas árvores nesse jardim, mas não são suficientes. Ele quer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós estávamos num estado de morte, era essa lógica da queda que pautava as nossas ações. Em tudo buscávamos ser Deus. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus fomos resgatados dessa forma de viver e agora podemos viver a partir da lógica da graça. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Estou satisfeito, Senhor. Bom, tem tanta árvore aqui nesse jardim que isso basta. Não preciso dessa árvore que o Senhor disse para não comer. O salmista continua dizendo: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Um coração e um olhar colocados no lugar certo, gera um viver abnegado. E um viver abnegado produz uma alma saciada. O salmista diz que ele acalmou, ele tranquilizou a sua alma. E é muito forte essa figura aqui da criança recém-amamentada por sua mãe. E todo mundo aqui, acredito eu, já viu uma criança recém-amamentada? As mães sabem muito bem do que isso. Eu também, assim, estou craque nisso. Criança recém-amamentada é comigo mesmo, embora a Mirna saiba melhor, né? Porque é ela que amamenta. Mas a criança recém-amamentada no colo da mãe, ela se desmonta. Momentos antes de estar amamentada é um caos. Parece que a casa vai cair, que o mundo vai acabar, é um choro que ninguém aguenta. Mas ali foi pego pela mãe, mamou, parece que vai engasgar com tudo, tanta fome, e aí de repente, aquieta. Quieta de um jeito que parece que morreu. Você tem que cutucar, ele está vivo, está bem?
É essa figura que o salmista traz para descrever a situação da sua alma. A sua alma é como uma criança recém-amamentada. E essa figura que ele usa aqui de linguagem traz duas ideias para a gente. A primeira é a ideia de saciedade. Ele encontrou saciedade, ele encontrou plenitude, ele encontrou o alimento que a sua alma precisava. Aquilo que antes, aquela fome que antes era o motivo do seu choro, da sua inquietação, agora não é mais. Ele experimentou aquilo que de fato saciou. Ele está pleno, está saciado. E essa figura também, em algumas versões até trazem o seguinte, como uma criança desmamada. Traz a ideia do processo do desmame da criança. E aí a ideia do amadurecimento. A criança cresceu. Aquele leite que ela lutava tanto, que ela queria tanto, já foi, já passou dessa fase. Ela já está saciada, ela já está madura para um novo desafio. O salmista caminhou tanto com Deus, e Deus trabalhou tanto no seu coração, colocando seu coração no lugar certo, seu olhar no lugar certo, gerando nele uma vida abnegada, que agora ele pode desfrutar de uma alma saciada. De um jeito de viver pleno, satisfeito. Onde ele não é mais tomado pela sua fome. Onde ele não é mais levado por um buraco na alma, por um vazio que não se preenche nunca. E essa é a grande crise do sujeito que vive na lógica da ambição. É uma fome que nunca se sacia. Não importa o quanto ele ganhe, não importa onde ele conquiste, não importa o que ele construa, não importa o tanto de relação que ele tem, é uma fome que não se sacia. Essa é a lógica da queda. Porém, na lógica da graça, nós experimentamos uma alma saciada. Quando nós olhamos lá para a queda, para o Gênesis, o texto vai dizer: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A queda produz em nós, e é o primeiro reflexo imediato dessa queda, um medo que se instaura no nosso ser. Antes da queda, o ser humano não conhecia essa perspectiva do medo. Depois da queda, o medo passa a ser a tônica de todos os homens. Quer sejam ricos, quer sejam pobres, não importa. Todo ser humano é movido pelo medo e seus desdobramentos. Isso gruda na nossa alma. E o medo, e uma alma medrosa, tomada de medo, é o oposto, é o antagônico a uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. Aliás, a criança chora antes porque tem medo de não ter comida. E é uma forma de chamar a atenção da sua fome. O nosso desespero que nos lança para as nossas pulsões, para as nossas paixões, para as nossas loucuras, tem a sua raiz num medo. O nosso acúmulo tem a sua raiz no medo da falta. Porque quando nós rompemos com Deus, a nossa alma passou a ser uma alma que vive no medo. Medo de Deus. Mas nós nos encontramos com um salmista que experimenta o oposto.
uma alma saciada. No mundo de gente tomada pelo medo, a gente encontra um homem, a gente encontra um povo que experimentou uma alma saciada como uma criança recém-amamentada. E novamente nós temos duas lógicas aqui, duas formas de viver. Viver a partir desse medo que vai nos impulsionar numa loucura de vida, numa vida inquieta, insegura, com Deus, com as pessoas, com as coisas que nós construímos, com as nossas conquistas, com as nossas paixões, com os nossos desejos. Ou podemos viver a partir da lógica da graça. Sermos como crianças recém-amamentadas no colo de sua mãe. Satisfeitas, saciadas, como diz Paulo, contentes em toda e qualquer situação. Quer na escassez, quer na abundância, eu aprendi a viver contente. Quando nós vamos para o Evangelho de João, é interessante que João apresenta Jesus para nós a partir de todos os elementos que nos são essenciais à vida. João nos diz que Jesus é o pão da vida, e o pão nos é essencial. João nos diz que Jesus é a água da vida, e a água nos é essencial. João nos diz que Jesus é a luz do mundo, e a luz nos é essencial. João vai nos dizer que Jesus é a verdade, e a verdade nos é essencial. João vai nos dizer que Jesus é o caminho, e o caminho nos é essencial. João vai nos dizer que Jesus é a vida, e a vida nos é essencial. João está ensinando para nós que Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo basta, e que se estamos com Jesus, e se Jesus de fato habita no nosso coração, isso nos basta, mesmo que por vezes falte o pão. Mesmo que por vezes falte a água, mesmo que por vezes a verdade parece ser tomada por uma enxurrada de mentira, mesmo que por vezes a gente não enxergue o caminho, mesmo que por vezes a vida parece escorrer, nós estamos saciados e satisfeitos porque Cristo nos basta. O contrário também é verdadeiro. Se nós não estamos com Cristo, em Cristo, todo pão não dá conta da nossa fome, toda água não dá conta da nossa sede, todo caminho não dá conta da nossa perdição, toda verdade não dá conta da nossa cegueira, toda vida não dá conta da nossa morte, da nossa angústia. Nós podemos viver a partir de uma alma tomada pelo medo e que vai nos conduzir a um distanciamento de Deus sempre, ao medo de Deus, ao medo da vida. Ou nós podemos viver a partir da lógica da graça, como crianças recém-amamentadas, satisfeitas, maduras, plenas. Coração e o olhar no lugar certo produz um viver abnegado, que traz uma alma saciada. Talvez quando a gente lê esse salmo e pensa e reflete sobre essas coisas, a pergunta que surge é, tá bom, mas qual que é o segredo para viver assim? Porque, assim, você descreveu aí o cenário da queda e uma outra forma de viver, e assim, às vezes eu estou mais para essa forma da queda de viver do que para essa lógica graciosa de viver. Estou inquieto. Não consigo ser como uma criança recém-amamentada. Essa é uma figura distante para mim. Qual que é o segredo para viver assim? Se esse texto cair na mão de um coach, ele vai fazer 21 caminhos para ser uma criança recém-amamentada. No primeiro você já vai ficar inquieto e ansioso, já que não vai conseguir, não vai dar conta. Esse salmo aqui está posto para nós, assim como outros textos bíblicos, mais como uma promessa do que como uma tarefa.
A grande tentação é a gente sair daqui e tentar falar assim, não, agora você como uma criança recém-amamentada, vamos lá, vou tentar ir, não vai dar certo. Esse texto aqui descreve aquilo que Deus deseja promover na nossa vida. A forma que Deus deseja que nós vivamos. É a vida que Deus quer construir em nós e está construindo em nós. É Deus que tem poder e capacidade de colocar o nosso coração no lugar certo. A gente nem se dá conta que o nosso coração está no lugar errado. É só quando Cristo vem e nos confronta, a gente diz, ai meu Deus, o que eu fiz? Onde eu estava? A gente não dá conta de viver um viver abnegado. Nós somos atropelados por uma lógica ambiciosa. Somente Cristo tem condição de quebrar o nosso orgulho, de quebrar a nossa tentativa de querer ser o Deus da nossa história e nos colocar em rendição a Deus. Somente Cristo tem poder para nos saciar a alma. Não fosse assim, meus irmãos, já era para termos uma humanidade plena, né? Tanto de coisa que a gente tem, tanto de experiências que a gente tem, e o que mais a gente encontra na rua, no posto de gasolina, no ponto de ônibus ou no consultório médico, são pessoas vazias de almas, sedentas. Nem conhece o cara, você entra no Uber, você fala oi e o cara já começa a chorar. Porque essa alma saciada, só Cristo tem condição de nos dar. É por essa razão que o salmista termina esse salmo conclamando o seu povo a colocar a sua esperança no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Essa é a chave, esse é o segredo para a gente desfrutar de um coração e um olhar no lugar certo. Esse é o segredo para vivermos um viver abnegado. Esse é o segredo para termos a nossa alma saciada. Pôr a nossa esperança no Senhor. Agora, o que é pôr a esperança no Senhor? A gente pode trazer duas aplicações aqui desse verso. Esperança é uma palavra que traz a ideia do esperar. Está meio óbvio, né, gente, aqui, né? Não precisa nem citar o grego aqui, hebraico. Está meio óbvio aqui. Esperança é uma situação de esperar. O próprio texto aponta isso. Aguardar, permanecer. Um sujeito que é um sujeito esperançoso, é um sujeito que espera. Ele espera alguma coisa. Ele espera uma transformação, ele espera alguma coisa que está chegando. Ele aguarda por isso. Quando o salmista diz, ponha a sua esperança no Senhor, ponha o seu esperar no Senhor, ponha o seu aguardar no Senhor, ele está nos convidando a colocarmos o nosso aguardar e o nosso permanecer, não nas coisas que Deus pode nos dar, mas em Deus. Porque Ele não diz, ponha a sua esperança, ó Israel, na vitória do Senhor, que o Senhor vai dar para vocês. Ponha, ó Israel, a sua esperança nas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre vocês. A fala do salmista é, ponha a sua esperança no Senhor. Porque mesmo que não venham as vitórias, a sua esperança está no Senhor. E o Senhor vem. Mesmo que não venham as bênçãos, a sua esperança, o seu esperar, o seu aguardar, o seu permanecer está no Senhor. E o Senhor basta. Não à toa que algumas outras versões traduzem em espera Israel no Senhor. E aí o Senhor se torna esse ambiente onde nós esperamos. O Senhor se torna meio que essa sala de espera onde nós esperamos. Espera, ó Israel, no Senhor. O Senhor é essa rocha onde nós esperamos.
onde nós aguardamos, onde nós permanecemos, e mesmo que não venha aquilo que esperamos, e mesmo que não chegue aquilo que aguardamos, e mesmo que as coisas não saiam como queríamos que saísse, nós estamos bem, porque estamos no Senhor, e isso basta, e isso é suficiente. Essa é a rocha sólida, onde nós estamos centrados e fincados. Isso basta. É o que se diz dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Irmãos que viveram experiências incríveis, fizeram coisas incríveis, tiveram uma história incrível. No último versículo de Hebreus capítulo 11 diz: todos eles deram bom testemunho de fé, mas não receberam em vida por aquilo que esperavam. Porém, mesmo assim, não recebendo aquilo que se esperava, foram considerados homens de fé, porque eles não colocaram a sua esperança nas coisas que Deus podia dar, mas colocaram a sua esperança em Deus. Isso basta. Essa é a chave. Essa é a chave para ser como uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. É entender que o chamado da esperança não é naquilo que Deus pode ou não fazer. O chamado da esperança é esperar em Deus, com Deus e nessa relação com o Senhor. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Esse salmo descreve um salmista e uma comunidade que vive uma vida que todos nós desejamos. Mas se tem alguém que viveu essa vida na sua plenitude, não foi Davi. Quem viveu essa vida na sua plenitude foi Jesus. Tanto que esse salmo, como outros salmos, na boca de Jesus, faz um sentido maior ainda. Quando o salmista diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, nós vemos em Jesus alguém que abriu mão da sua glória, esvaziou-se a si mesmo, não se apegou ao fato de ser Deus. Quando o salmista diz: não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim, nós vemos em Jesus, diante da tentação do diabo, dizendo: olha, tudo eu vou dar para você, se você prostrado me adorar, dizer com toda a convicção, a reta de Satanás: só a Deus adorarás e prestará culto. Quando o salmista diz: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. A gente vê Jesus respondendo aos seus discípulos que lhes trouxeram comida, dizendo: eu estou satisfeito, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Guarda aí esse lanchinho que vocês trouxeram, eu estou satisfeito. Quando o salmista diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre, nós lembramos de Jesus, no momento mais agudo do seu ministério. Depois de um julgamento injusto, depois de uma tortura, depois de carregar um tronco até o madeiro, tendo as suas mãos e os seus pés perfurados, exposto diante de todos, e ainda ali, recebendo o peso da ira de Deus, pelo meu e pelo seu pecado, nós vemos um Cristo que não recorre aos anjos, que ainda estavam sob a sua autoridade, sempre estiveram sob a sua autoridade. Nós vemos um Cristo que não recorre ao seu próprio poder, mas nós vemos um Cristo que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel.
E porque Jesus viveu isso de forma plena, nós, na força de Jesus, também podemos viver. É isso que Jesus deseja construir em nós. É esse tipo de vida que Jesus deseja formar em nós. Uma vida onde coração e olhar estão no lugar certo. Que gera um viver abnegado. E que promove uma alma saciada. Vamos cantar mais uma canção?